Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Eu venho aqui para mais um fluxo de notícias do RVGCR, nessa parte da tarde que diariamente eu costumo acionar os meus amigos. Meus irmãos, agradeço a todos os inscritos do meu canal desde o início. Muito obrigado por fazerem parte e comporem diariamente essa grande família. A todos os novos inscritos que se inscrevem, que comentam, que aguardam essas posições e permitem-se fazer parte dessa grande família também, a tornando cada vez mais grandiosa. Que Deus abençoe a todos de maneira incomum, milionária, sem igual. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Aos irmãos humanitários que desejam manter uma conexão com qualquer tipo de ajuda mútua e humanitária, de alguma forma pretendem colaborar, conheçam os programas da instituição Coopera Frater, dessa grande fundação dos programas Ecolux Pax, que agora o irmão Danilo Sérgio faz questão de lembrar a todos diariamente, pois são programas dos quais necessitam da ajuda de todos e carecem também, pois já é uma ONG, já atua em solo nacional e internacional com essas ações ecológicas e humanitárias. Eu convido os meus amigos a se atentarem aos links da descrição para conhecê-la. E assim, meus irmãos, diante das últimas notícias, estou muito esperançoso, continuo esperançoso diante desse fato. Até uma questão de um comentário de um irmão me remeteu a um pensamento profundo e a uma reflexão da qual eu gostaria de compartilhar. Eu já venho perdendo as esperanças. Mas, irmãos, o que é esperança para vocês? Eu tenho esperança num mundo melhor. E diante disso, todos os dias eu trabalho para que meus dias sejam melhores. E eu tenho uma esperança de um mundo melhor. O que são essas quantias? Essa quantia é só dinheiro. Não deve tirar a sua esperança de um mundo melhor. E aos passos que estamos vendo, né? No que as pessoas têm esperança? Em pagamentos? Né? Ou em um mundo melhor? Um mundo melhor só se faz com pagamentos? Essa é a questão. Eu acho que essa profunda prosperidade que estará para vir, ela tem etapas. Eu acredito nisso, né? Eu não sei quando isso vai acontecer, meus amigos. Sinceramente, eu falo isso, eu não sei. Eu corro atrás de notícias, eu corro atrás desses provedores. Eu acredito que eles estão muito melhores posicionados do que nós e nos passam informações. Eu já cito frequentemente os provedores que eu sigo, Charlie Vardy, Simon Perkers, The Original, Mark Z, Frank 26 e todas as outras questões, uns canais de grande popularidade, The Ultimate Redfield, com mais de 1,5 milhão de inscritos, que fala sobre os governos e suas conspirações. Vejam lá, gente, eu sigo esses provedores de notícias, alguns outros sites que falam, e eu confronto isso diariamente. Então, eles têm esperança. Eu também tenho. E, consequentemente, eu não perco essa esperança à medida que eu vejo as coisas se concretizarem. Os irmãos precisam definir que a etapa de toda a liberação desses fundos cada vez mais vem sendo concebida através do que eu venho sendo informado e do que eu leio, que são as últimas instâncias de todo este processo de reconstrução e reformulação global. Então não percam a esperança de ter um mundo melhor. Porque, gente, sinceramente, a maioria de todos que estão aí, né, eu acredito, desse lado da telinha, se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, que eu acredito que isso possa acontecer também, mas se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, né, o mundo vai se reformular. E essas coisas, muitas delas vão acontecer, né? E nós estaremos vivos aqui, nossos filhos, nossos netos. Então temos que observar, né, e não perder a esperança. Eu tenho esperança de que isso aconteça, acredite ser 2022 o ano da vitória. Ainda mais se concluírem esses problemas com a Rússia e a Ucrânia. Novamente temos alguns contextos de guerra que eu sempre estou lendo aí para vocês, alguns conflitos que virão,
né? Eu não vou nem falar que talvez não virão, porque eles virão. Porque assim como foi mencionado que haveria um cenário falso de mídia, né? A guerra é real, mas a mídia falsa, com informações falsas, né? Um cenário falso de Terceira Guerra Mundial é o que eu estava dizendo. Mas, de certa forma, está havendo uma guerra. Em uma guerra governamental, tecnológica, tecnocrática, e dessa forma o que já era informado para nós em agosto, setembro, né? Até mesmo antes disso, julho, acabou acontecendo aí depois da virada do ano, a partir de janeiro, dessas invasões, né? E todo esse contexto. Mas, meus amigos, e já de antemão, esses provedores informam sobre outros tipos de conflitos, né, que ocorrerão no mundo. E eu falo abertamente, como já falei em vários desses vídeos aí, nesses últimos dias, ontem, hoje. Né? E a gente tem que estar posicionado diante disso também, pois toda essa prosperidade global vai vir. Né? Só que, ao meu ver, esses desencontros sistêmicos, né, atuais, indo a favor do QFS e das tecnologias que eles estão trabalhando, né, tudo está sendo facilitado por um grande sistema quântico de rede financeira sendo integrada, para eles fazerem as suas movimentações, apoiarem suas moedas em ativo, darem suas declarações ao governo dos Estados Unidos, coisa que são notícias que nós já estamos vendo também, né? E diante dessas explanações e nessas notícias, eu tiro as minhas conclusões, meus amigos. E ainda me mantenho a cada dia e depois de tudo isso, depois de confrontar tudo isso diariamente, como eu faço, aqui junto com o apoio aí de hoje mais de 10 mil pessoas, que honra, é uma honra, eu jamais poderia imaginar uma coisa dessa. Eu nunca, nossa, de verdade, muito obrigado, meus amigos, muito obrigado. Chegamos até aqui, podemos nos tornar muito maiores, não é mesmo? E cada um de nós tem um processo diferente em todos esses eventos. E há uma profunda reflexão em maturidade espiritual dos dias de hoje para tudo que está acontecendo. Está tudo interligado. Está tudo interligado entre um controle do mundo. E esse controle tende a ser bom ou mal. E eu acredito que, por parte de tudo que eu ando lendo, dessas reformulações, desses movimentos iniciados pela Rússia, China, já fazendo isso com vários outros países do bloco ocidental, eu acredito que estejamos indo para um caminho um pouco melhor agora, mas antes de melhorar, né, piora. E piora bastante na questão da inflação, na questão dos preços, na questão da cesta básica para o consumidor final, da gasolina para o consumidor final, e toda a questão de moradia também que vai ser afetado, mas a gente ainda não chegou na escala imobiliária ainda, mas a gente vai chegar e os preços das coisas vão subir também, eu creio que de alguma maneira tudo vai subir e nós temos que estar preparados. E acredito que só iniciou, né, esse processo que a gente está vendo, está tudo ficando caro. Mas esse processo só iniciou globalmente. Ainda virá a verdadeira crise, o verdadeiro crash, o verdadeiro market crash, que é o crash do mercado, a queda dos mercados, onde não vai... Aí vai ser o momento, talvez, de toda essa reinicialização. Mas há outros indícios que provam que isso já começou e não necessitou desse market crash. Essa é uma opinião, uma visão que o irmão Danilo Sérgio tem, que cada um pode ter estudando, elucidando esse processo, pois é muito complicado. E ligeiramente, eu não tenho todas as respostas, meus amigos, mas eu as busco. Diariamente eu as busco tentando compreender, confrontar esses provedores, né? De certa forma, diante de tudo isso, em conformidade, eu também dei aquela passadinha marota no canal do Mark e vi, de certa forma, que eles estão conversando e acerca de toda essa posição do mundo, porque é muito importante também esses economistas vinculados às redes militares e também às redes bancárias. E esses caras que eu sigo, né, e transmito as notícias deles são essas pessoas. Caso vocês tenham perdido ontem à noite um artigo do Iraque, o Tribunal Federal adia o processo para aumentar o preço do dólar.
Minhas fontes disseram que isso foi adiado de propósito, porque eles esperam que o RV tenha sido concluído. Notas de pequeno valor liberadas e tudo pronto. Aguardamos isso até 4 de abril, assim negando a necessidade disso. É isso que estou ouvindo. Os Estados Unidos têm a maior moeda estrangeira para trocar do que qualquer outro país. 3 a 4 semanas para concluir. Estou ouvindo que o pessoal de títulos históricos espera fundos completos nas próximas 48 horas. Isso foi no início da noite passada. Ninguém que eu conheça foi ainda. Eu espero que veremos coisas ocupadas em um período curto de tempo, talvez dentro de uma semana ou mais. Ouvimos de muitos que os títulos começaram a pagar. Quanto tempo estamos esperando até que isso seja divulgado? Ainda falta muito tempo? Eu acredito que a maioria deles esteja sobre um NDA, e acredito também que eles não podem falar muito sobre isso. Não há muitas notícias, pois realmente elas não estão vazando. Você acha que o Iraque está adiando e adiando para nos causar mais estresse, porque é a última coisa que eles podem fazer antes de tudo isso? Infelizmente, não. De alguma maneira, eu não acho que seja isso. Eu acho que eles estão presos no Tratado do Ouro, que tem que ficar manipulado um pouco as coisas. Eles estão presos no Tratado do Ouro, que está manipulando um pouco as coisas. Mas acho que estamos nos últimos dias disso. Estou me sentindo bastante confiante de que estaremos nos bancos e terminaremos antes do 4 de abril. Acho que tudo vai acontecer de uma vez. Quanto o Iraque está perdendo diariamente com o dinar fraco e petróleo alto? Eu não fiz essas contas, mas acredito que são centenas de milhões de dólares que eles estão perdendo diariamente pelo dinar ser tão fraco. Eles precisam desesperadamente que isso mude. Se fosse por eles, realmente eles já teriam ido. Eles só podem estar sendo segurados ou tratados de alguma maneira sobre o Tratado do Ouro. Eu li que há grandes protestos no Iraque, basicamente, sobre todas essas situações e que as pessoas estão passando fome em busca de mercadorias. Postado no Recaps ontem, achamos ótimos. Eles incluíram para mergulhar um link nas taxas de câmbio. Achei uma ótima discussão. Houve uma conversa que Dong pode ir primeiro, pois eles estão cansados de esperar. Eles têm tudo no lugar e estão prontos. Acho que estamos esperando que a coisa na Rússia e Ucrânia seja feita. Eu acho que não, pois ainda estamos em iminência de algumas outras guerras. O Departamento do Tesouro Estelar revolucionará, o sistema financeiro emitindo USRC Rainbow Currency. Realmente espero que tudo comece logo. Novamente temos relatos de dívidas sendo pagas em valores substanciais e completamente sendo resolvido. Essas são provas que temos já de 2 anos para cá. Tudo isso está acontecendo. O mercado da China Hang Seng caiu 25% no mês passado. O mercado de ações de Hong Kong caiu mais de 1.000 pontos por 2 dias seguidos. Ainda ouço as mesmas taxas para os negociantes de moeda relacionado a Dong, 2 dólares e 25 a 2 dólares e 30, embora tenhamos visto algumas vezes 4 dólares e 50 a 6 dólares na tela front bancária. Ver essas taxas saltando me faz coçar a cabeça. Podem ser taxas de espaço reservado e ainda estão testando um novo sistema. Realmente ansioso para ter um NDA sobre esse acordo de não divulgação. Basicamente, um NDA afirma que se você falar,
eles podem pegar o seu dinheiro de volta. Me disseram que esse NDA, se você violar, não terá todo o seu dinheiro de volta. Apenas a diferença entre taxa de contrato e a taxa básica de rua. Exemplo, a taxa efetiva nominal para dinar é de $1,50. Mas se você obter ela em um contrato, poderá ser $6. E se falar muito sobre isso, poderá perder muito dinheiro. Digamos que tenhamos um investimento de longo prazo. Isso é tudo o que podemos dizer. Nós sabemos que eles estão ouvindo todos e observando o que nós falamos também à mídia. Diga para fazer um bom investimento. Ouço dizer também que a duração do NDA é de 30 a 90 dias. Tenha em mente que quando assinamos um NDA, estão literalmente falando em podcasts, talvez publicaremos vídeos sobre notícias ou investimentos, até que nossos NDAs estejam prontos. A paciência é uma virtude. Talvez nós sejamos virtuosos um dia. Bom, meus amigos, são as últimas compreensões que eu pude colher do canal do Mark, dando aquela olhada e fazendo uma diligência ao que ele fala dos títulos. Logicamente, quando tivermos um processo um pouco maior com os centros bancários, que ainda é chuto, né, que ainda precisa se haver uma reestruturação financeira antes disso, e tem uma posição totalmente otimista e a favor de toda essa reestruturação, e como um humilde leitor, humilde estudioso até mesmo do que os provedores dizem, tenho também uma opinião e tenho uma visão desse assunto. Talvez a maioria dos irmãos tenha conhecido essas informações de uma outra maneira. Eu as conheci assim e resolvi conversar e também confrontar, utilizar o YouTube para isso. Por isso comecei o meu projeto em abril do ano passado, de trazer essas notícias. E graças a Deus hoje somos uma família enorme, com um potencial enorme de ser cada vez maior. Por isso, continue se inscrevendo, me dando essa oportunidade de estar falando e dando voz a esses provedores também, para que seja elevado ao conhecimento de todos essas formas visionárias de ver essas questões que estão acontecendo. E eu peço a Deus cada dia mais forte para estarmos diante de cada vez mais possíveis situações verdadeiras, pois a verdade maior só quem tem é Deus, né, meus irmãos? Mas, de fato, as coisas estão aí. E hoje existe uma grande cortina de fumaça que está diante dos nossos olhos diariamente, tentando nos confundir, mas as pessoas aí juntas e sempre segurando a mão, unidos numa causa e num único propósito de informar, de estar posicionados diante do mundo, porque não podemos fazer muito pelo próximo hoje em dia, porque informar do que também trazer algo de novo e deixar o irmão posicionado diante do que acontece ao mundo. Porque isso muito interessa a todos. Todos nós fazemos parte disso. E toda essa reestruturação mundial financeira nos leva a um outro artigo muito interessante que eu gostaria de dizer para vocês sobre sistemas, né? O Total Financial Reset. Por que o padrão ouro substituirá o sistema de moeda fiduciária? O atual sistema monetário fiduciário está repleto de distorções financeiras e dívidas. Esse sistema está realmente finalizado. A transição para um padrão ouro está atrasada, dizem alguns analistas, mas vai acontecer. O estímulo monetário excessivo, um subproduto de um sistema monetário fiduciário indisciplinado, causará problemas para a nossa economia, como já vem causando nas datas atuais, bem como distorções financeiras, e a solução de longo prazo é um reset monetário, afastando as economias desse sistema e reintroduzindo um padrão ouro em começar, de acordo com um analista e vários analistas da Gold Observer. Há muitas bolhas financeiras, há níveis excessivos de dívida, a desigualdade está aumentando, todos esses efeitos colaterais de um padrão de moeda fiduciária não são realmente o que queremos e, finalmente, temos muita instabilidade monetária. Acho que precisamos voltar ao padrão ouro. A transição do sistema de moeda fiduciária para o padrão ouro deve vir primeiro, após eliminar a dívida pendente em nossa economia.
O analista do ouro, literalmente, o principal problema que temos atualmente na economia é a enorme dívida pendente, especialmente no mundo desenvolvido. A dívida nacional, mas também a dívida corporativa, é a dívida privada e são simplesmente muito altas em níveis recordes. Um padrão ouro pode vir em uma variedade de formas. Existem diferentes opções para um padrão ouro. Você tem um padrão ouro clássico, mas também tem uma metade de um preço do ouro que está sendo perseguida pelos bancos centrais. Se você tivesse como alvo o preço do ouro, os bancos centrais só teriam alvo o preço do ouro e essa seria sua política monetária. O mecanismo de alinhamento do preço do ouro difere de uma forma clássica do padrão ouro, que permitiria a conversão direta de notas fiduciárias em ouro. Atualmente, países ao redor do mundo estão caminhando de desvalorizar suas moedas e também há uma tentativa de aumentar as taxas de inflação e indiretamente diminuir o valor da dívida na economia global. A desvalorização em relação a outras nações às vezes pode ser benéfica, mas o que eles realmente querem nos Estados Unidos e na Europa, e também agora no Japão, é inflação de preços ao consumidor e de preferência com taxas de juros iguais ou abaixo do zero para reduzir o peso da dívida. Crise financeira global. O conflito entre Rússia e Ucrânia está começando a espalhar ondas na economia global, levando a um sistema monetário novo. Por vários anos, vários especialistas financeiros nos alertaram para o advento dessa hiperinflação que está acontecendo agora, baseada na impressão monetária ilimitada. A crise global das commodities e dinamite dos déficits serão lançados em uma dívida catastrófica e um incêndio financeiro criando o inferno a par das armas nucleares. A menos que o milagre pare a guerra imediatamente, o que é extremamente improvável, o mundo logo verá uma explosão hiperinflacionária das commodities, assumindo a energia, metais e alimentos, e um colapso cataclísmico de ativos deflacionários, dívidas, ações e imóveis. O mundo experimentará resultados completamente desconhecidos por muito tempo sem nenhuma solução. O acima pode acontecer sem uma guerra global. A guerra cruzar a Rússia e a Ucrânia, todas as apostas são feitas. A boa notícia é que a inflação de commodities é garantida, então está claro que o ouro físico e um pouco de prata ajudarão contra a próxima destruição da bolha de ativos, ações, títulos e imóveis. Desde 2008, o FED fixou as taxas de juros em zero e começou a imprimir dinheiro. Isso deveria ter salvado a economia, mas não, acabou. Isso vem acontecendo há quase 14 anos e até agora cada vez sendo maior, e esse processo, algo precisa nos salvar para não nos destruir. O evento. Putin está à disposição do presidente Biden. O Irã lança um míssil no consulado dos Estados Unidos no Iraque. A Coreia do Norte está lançando mísseis em velocidade recorde. E a América é um especulador. Você pode acreditar como estamos diante disso? A Rússia não importa, não é a Ucrânia. A verdadeira guerra é entre pessoas livres e os globalistas. Se eles e seus fantoches forem eliminados, a maioria dos desastres desaparecerá. Esses eventos vão se acelerar e vão se tornar mais frequentes, até que encontrem algo que funcione em uma troca falsa de promessa de segurança e algo que faça a maioria das pessoas desistir de sua própria liberdade. Os globalistas fracassaram nas tentativas de estabelecer esse plano. Pelo menos nos Estados Unidos e em partes da Europa agora eles fracassaram. Estão jogando em ambos os lados no âmbito de todos esses acontecimentos e principalmente no conflito ucraniano, e os militares têm tomado muito cuidado com eles. Na minha opinião, um ataque cibernético em grande escala, visando a função própria da internet, está sendo provável e deve ocorrer ainda esse ano relativamente cedo. Há um grande número de processos econômicos e de negócios relacionados à internet. Se a internet ficar indisponível por algumas semanas, isso afetará todo o mercado, inclusive a cadeia de suprimentos e o mundo. Bom, meus amigos, são as últimas informações dos provedores de inteligência, de textos congruentes a toda essa verdade, economicamente falando e globalmente falando. Agradeço aos irmãos que estão diariamente observando esse meu
humilde jornal. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Os irmãos que voltarem quiserem observar as notícias vistas por todos esses provedores de inteligência, pois é inteligente estar bem posicionados nos dias de hoje, pois não é só dinheiro que é poder, informação é muito mais do que dinheiro e é muito mais poder ainda estarmos bem posicionados diante disso. Diante de toda essa prosperidade que virá, diante de todos esses momentos conflituosos que antecederão essas primeiras mudanças e reformas econômicas globais, é poder, e estamos diante de muito poder com a informação, e eu acho que nós temos que estar sempre tendenciados a observar e a nos informar, e observar todos os lados, pois a verdade só é dita por Deus, e aqui podemos ter alguma orientação através de pessoas boas, e de pessoas que querem fazer o bem. E é essas pessoas que eu costumo seguir. São essas pessoas que eu sigo. Meus amigos, fiquem com Deus. Novamente, os irmãos que quiserem voltar vão dar um extremo prazer ao meu coração, à minha alma, e eu agradeço muito. E é isso aí. Até mais tarde, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.